Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos falar com o nosso Deus? Bom Deus e Pai, à medida que considerarmos esse texto diante do Senhor, que requer de nós crescimento na graça e no conhecimento de Teu Filho, ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eu escolhi esse texto para o sermão dessa noite por causa da questão do crescimento, porque o título da palestra é O Jovem e seu crescimento saudável. Então, achei que esse era um bom texto para isso, tá bom? E é assim que a gente vai. As experiências que nós temos, amargas ou doces na vida, nos levam a refletir sobre o que realmente importa. Especialmente quando nós pensamos nas últimas palavras. Sim, essas são as últimas palavras de Pedro. São suas últimas palavras. Eu tenho certeza que, eu não posso ter certeza, mas quase garantido, vocês não estão pensando ainda nas suas últimas palavras. Talvez você não tenha comprado nenhum terreno no cemitério ainda. Fala assim, ô pastor, não é? Sei lá, vamos mudar esse assunto aí, vamos falar de vida. Então talvez vocês não tenham nem pensado nesse assunto. Mas eu não quero ser alarmista. Mas a gente nunca sabe o tempo que Deus tem para cada um. A gente nunca sabe. Bom, um jornalista vivo, e que não estava perto de morrer, francês, ele escreveu um livro chamado Últimas Palavras. Um livro muito interessante, isso foi no ano de 2017. E nesse livro ele coletou frases finais de algumas figuras, como Sócrates, e uma série de outras pessoas que ou sabemos o nome ou nunca ouvimos falar. Mas as palavras finais dessas pessoas, como Sócrates, que mencionou a dívida de um galo para ser pago a Asclépio, ou Jane Austen, que ansiava muito pelo alívio da sua dor. Seja quais forem as últimas palavras, elas revelam um anseio muito profundo por sentido, ou por paz, ou por deixar um legado para alguém. Aqui nesse nosso texto, o apóstolo Pedro compartilha suas últimas palavras, exortando os crentes a permanecerem vigilantes contra falsos ensinos e a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós exploraremos nesse sermão como as palavras de Pedro conectam-se com os nossos sentimentos mais profundos, como é que eles confrontam as nossas distorções, como é que elas apontam para a suficiência em Cristo e nos convidam para uma vida de contínuo crescimento. Então nós vamos ver essas 4 palavras nas divisões que nós vamos fazer. A gente vai ver qual é o nosso ponto de contato com o que está acontecendo aqui, contato. Nós vamos ver o confronto que é necessário, que o texto apresenta. Nós vamos ver qual é a condição, então, que Deus apresenta para nós o ouvirmos e qual é o convite que Ele faz para os seus filhos. E a gente vai começar pelo ponto de contato, que é universal. Todos, o mundo inteiro, anseia por crescer em alguma verdade e ter estabilidade. Vocês, nós, o mundo inteiro busca um fundamento para a vida. Sabe esse senso de propósito, o que eu estou fazendo aqui? Uma verdade que
explique todas as coisas, de uma vez por todas. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não entendo por que alguém faz isso, eu não entendo por que fulano fez isso. Nós não entendemos muitas coisas e temos muitos porquês. A gente quer uma verdade que explique tudo, ou uma estabilidade, porque essa gangorra de tristeza, alegria, preocupação, frustração, ansiedade, alegria, tristeza, essa gangorra, a gente quer um fim para isso. Pode ser que seja alguém buscando resolver no final, como Sócrates, porque pagar o galo ao Asclépio é pagar o galo para que haja salvação da sua alma, ou pode ser com um brilhante artista japonês do século XVIII, chamado Hokusai. Ele é muito conhecido por causa de um desenho de uma onda. Meu descanso de tela tem essa onda. Ela é muito interessante, a arte dele. Um brilhante artista japonês, e que ele se chamava de o louco por pintura. E ele dizia assim, se os céus tivessem me concedido mais 5 anos, eu teria me tornado um grande artista. As pinturas dele são belíssimas, mas ele achava que mais 5 anos eu teria me tornado um grande artista. Ele acreditava que um pouco mais ele entenderia o segredo das coisas e posteriormente chegaria à perfeição. A gente é filho de Deus, a gente sabe que isso é uma quimera, um sonho. Não funciona desse jeito. Mas pode ser, se você não está buscando a estabilidade como esses pintores ou como Sócrates, às vezes você está buscando estabilidade no seu cabelo. Só a gente sabe que aquele fio está fora do lugar. E isso acaba com a vida da gente. Eu tenho vergonha de ir lá comprar livro, porque, sabe, tinha um pedaço, eu sinto que ele está fora. E se você teve um DNA que teve um miserável de um redemoinho, e você não tem o que fazer, ou você reconhece que o redemoinho existe. Você já caiu em redemoinho no mar? Ou em rio, até em rio. Ou você respeita para você sair do redemoinho, ou não dá certo. Redemoinho de cabelo é a mesma coisa. Ou você respeita ele, ou você vai chorar a vida inteira, lamentando com as suas toquinhas, tentar resolver um problema não solúvel. Mas estabilidade, que horas que essas minhas ondas serão domadas? Isso às vezes tira a estabilidade da gente. Hoje, apesar de milhares de instagrameiros aparentemente bem-sucedidos com tudo que eles apresentam, ou com as exposições, depois que inventaram o Pinterest, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, está tudo lá. Qualquer jardim maravilhoso que eu imaginar, tem um desenho lá, tem uma proposta. Eu falei, onde é que estava esse pessoal todo? Era cigarro, estava enterrada no chão, e de repente agora todo mundo apareceu, e todo mundo sabe tudo. Todos os moleques de 20 anos estão me dizendo como é que eu ganhei meu primeiro milhão. Eu falo assim, cara, tem uma coisa que eu não estou entendendo aqui. Aquela menina já cortaram do começo, né? Que ela não era de uma família pobre. Então ela já começou bem. É tipo o Elon Musk, entendeu? Ele não começou do zero. Então é diferente. São coisas diferentes. Isso a Globo não mostra. Entendeu? Mas é o que a gente lida. Bom, o que a gente conhece é que há uma raridade de vagas de emprego. E aqui estamos ainda buscando propósitos em carreiras, relacionamentos ou na busca de uma paz interior. Pedro reconhece esse anseio em seus leitores, chamando-os de amados e lembrando que eles já conhecem a verdade. Esse desejo por crescimento e verdade reflete a imagem de Deus, essa semente da religião em nós, um ponto de contato entre o coração humano de qualquer humano e o Evangelho. Vocês aqui em Manaus, como é que a sociedade daqui busca estabilidade e propósito? Como é que uma cidade se estabelece com estabilidade e propósito? Eu creio que em todo canto
a gente acaba fazendo meio que as mesmas coisas, por meio da educação, do sucesso ou do autodesenvolvimento. E nem sempre uma coisa tem relação com a outra. Alguns estudam muito para chegar a algum lugar. Alguns não estudam nada, mas de repente ele é um cara de sucesso no Instagram e faz milhões, mesmo sem ter estudado muita coisa. Algumas pessoas, elas são autodidatas, não precisam nem de escola. Algumas pessoas entenderam o fluxo das coisas, sabem, têm uma boa noção de onde é que fica bem uma loja e funciona. Não sabe fazer conta, mas sabe que não está perdendo dinheiro. Tem gente assim. Talvez você sinta o desejo de crescer, tendo tudo, absolutamente tudo, sob controle. Crescer no emprego, crescer como família, crescer em felicidade, crescer na organização desse mundo caótico, se não do lado de fora, pelo menos do seu. Sai de cima da grama. Eu não quero o jornal desse jeito. Sabe? Gente, eu não gosto da minha pasta de dente apertada do final. Não vão fazer o caos na minha casa. Eu quero a pasta de dente do jeito que eu aperto. E então você tenta controlar todas as coisas. Pedro encontra a gente bem aqui, afirmando que esse anseio por crescimento, ele é dado por Deus, é até uma ordem dele. E todos desejamos de algum modo crescer. Aí você fala, mas eu conheço gente que não quer crescer. Fala assim, sim, isso também é alguém que sabe que deve crescer, mas que resolve reverter e falar assim, eu não vou no caminho de adoração a Deus e crescer, e fazer o que Ele espera que um ser humano faça. Eu vou fazer o contrário do que Ele quer. Mas ainda assim, todo ser humano sabe que isso existe. E para uma pessoa ir contra a ideia de crescimento, ela vai ter que fazer força. Na verdade, a impiedade sempre tem que fazer muita força para poder apagar um pouco aquilo do que Deus fala. Tem um autor chamado Scott Oliphint, em que ele trabalha também nessa área de apologética da aliança, e ele diz assim, ele dá um exemplo de essas brincadeiras que a gente faz na água com a bola, em que você afunda e fala para a criança, quando é criança, né? Depois não tem mais graça a brincadeira, é igual a brincadeira de pica-bu, oi, só tem graça numa certa faixa, depois o filho olha para você e fala assim, pai, eu estou te vendo, e aí você sabe que já tem que mudar. Nem sempre a gente se lembra de mudar na mesma velocidade, mas então quando você afunda a bola, cadê a bola? Então você está prendendo com as pernas aqui debaixo d'água, mas de vez em quando escorrega. O que a bola faz? Ela pop, ela vem para a superfície. Se você não fizer força, a força de empuxo empurra e ela vem para fora. A verdade de Deus é assim. As pessoas, para poderem negar a Deus, elas têm que fazer força para ocultar a verdade. E na menor bobeirinha que eles derem, a verdade vem à tona e deixa todo mundo ou com vergonha ou chateado. Pedro nos encontra nesse texto afirmando, o anseio por crescimento é dado por Deus. Esse é o nosso ponto de contato com o mundo inteiro. Então ele não está dizendo só para crentes, mesmo descrentes estão aí lutando para crescer de algum modo em alguma coisa, conseguir algum valor. Só que a palavra de Deus nos confronta, que é o nosso segundo aspecto, expondo a distorção dos falsos ensinos e da autossuficiência. E aí a palavra de Deus, ela nos confronta, e Pedro adverte, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, vocês caiam da firmeza de vocês. Os falsos mestres de sua época, como muitas vozes hoje, distorcem a verdade, promovendo autossuficiência ou outros caminhos morais, ou evangelhos alternativos. Isso mostra o quanto o pecado afetou a mente de todos, pois toda pessoa nessa terra transforma o desejo por crescimento e verdade em idolatria, seja idolatrando o sucesso, idolatrando o prazer, ou a nossa própria compreensão, idolatrando o nosso raciocínio. Não, o que eu conquistei foi a duras penas, eu estudei em escolas difíceis,
E eu ganhei uma racionalidade que eu sei que a maioria não tem, sabe? Essa idolatração da razão. Pois é. O pecado, ele perverte esferas como a fé, como a ética, levando-nos a confiar nessas coisas passageiras, como nós ouvimos aqui o pastor Jaime já dizer algumas vezes, como tecnologia ou conquistas pessoais, em lugar de Deus. Nós vivemos cercados por mensagens do siga seu coração, ou você é suficiente, ou yes we can. As ideias parecem libertadoras, mas lembra, o ápice no Antigo Testamento dessa ideia de fazer você mesmo com as próprias mãos, acabou dando no bezerro de ouro, que é alguma coisa em que eles fizeram com as próprias mãos para ser adorado. É nisso que nós acabamos chegando o tempo todo, porque as ideias parecem libertadoras, mas nos deixam instáveis e elas nos escravizam. Geralmente as ideias que nós temos nesse sentido, elas não funcionam como prometido. E você sabe como é que são promessas assim. Você quer, pode ser uma coisa muito besta, me dá muita raiva toda vez que eu quero converter um PDF para um doc, para ser usado no Word ou em qualquer outro lugar. E eu falei, gente, eu vou para a internet buscar, porque eu não quero comprar nada, eu quero algum lugar gratuito que faça isso. Aí você tem dezenas de páginas oferecendo o serviço para converter PDF para doc. Bom, você clica, em alguns casos você bate em vários outros sites, antes de chegar no site que vai fazer isso, e eles dizem, é gratuito, mas eles pedem para você fazer um cadastro. E aí depois eles pedem que você coloque um cartão de crédito. Eles não vão cobrar, é gratuito, mas é só para segurança. E eu fico, meu pai amado, segurança de quem? A minha que não é, que os meus dados estão nas mãos deles. Apesar disso, a maioria das pessoas escolhe o slogan das bets. A minha esposa é bet, mas ela não tem nada a ver com isso. Vocês sabem as bets, né? As apostas. Tudo agora virou bet. I bet. Além de ser um anglicismo medonho, né? Tem muita gente enfornada nisso. E aí muita gente acaba pegando o slogan da bet, que é confia. Cara, a coisa mais desgramenta que tem, que é jogo, por várias razões, porque é uma banca, é uma coisa eletrônica, é uma coisa viciada, é uma coisa que vai te viciar, não tem garantia nenhuma, e eles pegam a seguinte palavra: confia. Existem vários escândalos acontecendo e o slogan não muda: confia. E você, usuário de máquina e de aplicativos, a maioria esmagadora de nós, programas aplicativos, nós instalamos essas coisas e fala assim, você concorda com tudo? Eu não sei quem lê aquele negócio. Alguém lê? Alguém lê? Um amigo advogado que vai dar uma olhada naquilo? Que é mais ou menos assim, eu vou entrar na sua casa na hora que eu quiser, eu vou pegar seus filhos na hora que eu quiser, eu vou entrar na sua conta bancária se eu quiser, tudo bem? Aí você, sim! Por quê? Eu quero usar o aplicativo, é só isso que eu quero. Se você vai tomar toda a minha família, vai roubar tudo de mim, não tem problema, eu só quero usar o aplicativo. É mais ou menos assim que a gente se relaciona com essas coisas. Afinal de contas, talvez a gente faça isso porque a gente não quer ficar para trás. Eu não quero ficar para trás, eu quero crescer. E para crescer eu preciso disso. Você sabe que isso não é muito diferente? Eu comecei a usar computador em 1980. Foi, 80. Eles não eram esses do jeito que vocês estão vendo hoje. Eu dava aula de eletrônica no Senai, em Santos. E lá a gente usava... tinha algumas coisas que eram programadas. Eu programava em Assembler. Se você não sabe o que é Assembler, é tanto fácil, é uma linguagem qualquer. E então
Não era computador como vocês conhecem, eram as coisas com fita, inclusive, ainda. Mas depois as coisas foram evoluindo. Foram evoluindo. E quando eu entrei no seminário em 85, estava lá, seminarista, o que eu vou fazer, né? Acabou, depois de 2 anos, o dinheiro mingou, eu saí do Senai e fui fazer o seminário. Aí, durante 2 anos, o dinheiro ainda segurou a onda, depois acabou, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu comecei a dar treinamento para o pessoal que estava começando a comprar computador em São Paulo, e eles não sabiam o que fazer com aquilo. Aí eles compravam um computador e eu dava treinamento de como usar o computador, ensinava para eles The Base programado, ensinava o WordStar, que era um editor de texto, e Lotus 123, que é o equivalente do Excel, planilha eletrônica. E na planilha Lotus você pode também programar, etc. Então era o que eu ensinava, ganhava um dinheirinho e me virava no seminário. E era muito interessante, porque no seminário eu tinha alguns colegas em que a maioria tinha algum programa pirata, porque ele queria abençoar a igreja. Eu falava assim, cara, faz isso não. Ele falou assim, não, mas é para o bem da igreja. Eu falei assim, cara, a gente consegue ser cara de pau de um tanto que a gente não imagina. Ele falou assim, mas o que eu vou fazer se eu não tenho isso aqui? Como é que eu vou apresentar e tirar cópia para o pessoal? Eu falei, do jeito que sempre foi. Se datilografa, máquina de datilografar, que aliás é a coisa mais inteligente que tem, porque você digita e já sai impresso. É bonito demais, não é? E já sai impresso no papel. E aí você pega, passa aquilo num mimeógrafo a álcool e tira a cópia. Era como era. Aí ele falou assim, mas isso vai dar muito trabalho. Eu falei assim, não, você prefere roubar do que ter muito trabalho. E você está me dizendo que isso vai abençoar a igreja. Então tem hora que a gente não pensa, porque a gente quer crescer, a gente quer acompanhar as coisas. Então às vezes você lança fora toda a ética, toda a verdade, porque eu quero crescer. Eu quero crescer. Pedro nos desafia a reconhecer que confiar em nós mesmos ou em ideologias falsas para crescer é um beco sem saída. Algumas vezes você vai obter o que você procurava, mas você tem que fazer algumas perguntas. E eu me fiz as perguntas. Quando soltaram a inteligência artificial, eu me fiz as seguintes perguntas. Eles estão dizendo tanta bobagem desse negócio de inteligência artificial, como se aquela coisa pensasse, né? Ou como se viesse a pensar. Eu não vou nem discutir esse assunto. Seria divertido, mas não vai dar. Mas assim, a pergunta boa é, por que eles liberaram isso? Porque quando você tem alguma coisa que é a galinha dos ovos de ouro, por que você vai falar assim, não, eu acho que esse conhecimento eu não posso guardar para mim, tem que ir para todas as pessoas. Vocês conhecem alguém assim? Quando alguém da Claro me liga falando assim, Senhor, eu tenho um plano melhor de dados para o Senhor. Eu fico assim, que isso, cara? Quer me roubar? Não, cara, ele está me enrolando. Eu não sei, cara, tem algo errado aqui. Ninguém te liga para falar assim, tem um saldo para transferir para o Senhor. Ou então tem um plano melhor para o Senhor pagar menos. Cara, tem uma pegadinha aqui, cara, e eu não estou sacando qual é. Eu não estou entendendo, mas tem uma pegadinha aqui. Então, por que alguém vai falar que tem a galinha dos ovos de ouro e fala assim, gente, eu resolvi passar isso para todo mundo agora? Fala assim, sei. É por isso que está essa briga agora com um monte de países desenvolvendo as suas próprias IAs, que, claro, como é igual joguinho, até a fase 3 é gratuito. Mas se você quiser ver o bom mesmo, custa tanto. Fala assim, agora já estou começando a discernir melhor. Está começando a ficar um pouquinho mais claro. Mas e as outras gratuitas? Você já se perguntou por que alguém liberou isso com tanta facilidade? Com promessas de que é para o seu crescimento, o nosso crescimento. Eu fiquei empolgado quando eu vi, falei, caramba, não preciso nem fazer trabalho de escola mais. Eu faço no chat, depois coloco num outro programa para mascarar, para dizer que não é do chat, né? Porque não quero ser pego. Eu tenho que roubar alguma coisa. Eu tenho que ser desonesto em algum lugar, senão não tem graça, né? É assim que a gente é educado a crescer. Aí você fala, sério? Isso não é o jeito que a gente deve crescer. Eu queria que você cuidasse do seu coração, porque a gente é tolo em
caminhar em direção a tudo que parece dar crescimento. E olha, só tenha cuidado, eu não estou nem dizendo para você não usar essas coisas como instrumento, mas é tudo que essas coisas são, instrumento. Quando você começa a usar do jeito que ficam falando para a gente, de que você vai crescer, não sei, mas assim, eu entendo a dificuldade, porque eu não sei se eu estivesse lá com Daniel na Babilônia, pastor Jaime, eu não sei, se eu estivesse lá na Babilônia, eu acho que eu só lembraria de olhar para Daniel, depois que eu desse uma mordida na coxa de camelo, entendeu? E eu olhar para Daniel comendo cenoura, eu falei, cara, acho que, porque Daniel está comendo cenoura, eu estou aqui me babando na comida que trouxeram para mim, eu acho que eu só ia olhar depois, eu não ia ser que nem Daniel, não, traz pepino, cenouras e tal, eu estou bem. Eu ia falar assim, cara, essa coxa de camelo está um negócio. E demais, se eu comer isso aqui, eu vou ficar sábio. Sempre tem uma oferta e sempre tem um preço. Então, se Pedro nos desafia a reconhecer que confiar em nós mesmos ou em ideologias falsas para crescer é um beco sem saída, qual é a saída então? É o nosso ponto 3. Qual é a condição que a Escritura coloca? Condição. Lembra? Foi contato, confronto. E agora, qual é a condição, então? Qual é a saída? A saída é a suficiência da graça e do conhecimento de Jesus Cristo. Pedro não deixa a gente largado lá no confronto. Ele aponta para a solução. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Cristo é a verdadeira revelação de Deus. Como ouvimos com clareza ontem com o pastor Wanderson, ele satisfaz o nosso anseio por estabilidade e verdade. A nossa pureza está na verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Então leia a palavra de Deus. Não deixe de aprender mais dessa palavra na escola dominical. Tem alguns jovens em algumas cidades que eles gostam de ficar satélites. A igreja acontecendo na escola dominical, e jovens lá fora, batendo papo, ou não chegando, ou enrolando. Não deixem de aproveitar as oportunidades de aprender mais da palavra de Deus. Faça do ouvir a voz de Deus por meio do seu pastor, você vai ouvir a voz de Deus por meio do seu pastor na pregação. Então faça desse momento alguma coisa inegociável. Você pode perder qualquer coisa, mas você quer ouvir a voz de Deus. E é tão estranho, né? A gente está aqui explicando a palavra de Deus, mas quem vai fazer o filtro é o Espírito Santo, e ele vai aplicar naquilo que você precisa. A graça de Deus, ela perdoa os nossos pecados, e ela realiza a transformação necessária, enquanto o conhecimento dele, por meio da Escritura, na comunhão, nos firma na verdade eterna. Isso nenhum falso mestre consegue oferecer. É um fundamento seguro que resiste às provações. Se você nunca andou de barco, dependendo do tamanho do barco, você precisa de um tamanho de âncora. Não é qualquer âncora, depende do tamanho do barco, que você vai fazer com ele, quantas pessoas vai. Porque não adianta você ter falar assim, eu tenho uma calota de carro aqui, uma calota de carro, eu jogo dentro d'água, ela afunda. Talvez não pare o barco, talvez não o ancore, talvez não dê estabilidade, e nós precisamos disso. Sabe quais foram as palavras finais de Jesus? As palavras finais de Jesus foi: está consumado. São as palavras que declaram que a nossa salvação está completa nele. Quando você se sente sobrecarregado pelas demandas, ou tentado a seguir a sabedoria do mundo, volte para a Bíblia, pois nela Cristo oferece graça que renova e conhecimento que ancora. Então, ler as Escrituras, participar da ceia do Senhor, nos lembram da sua suficiência, reorientando o coração da gente em direção à verdade de Deus. Elas não são só
meros hábitos, coisas que você faz sempre. Sempre tem ceia, sempre tem pregação. Não, a semana horizontal ela é tão difícil que o nosso olhar quase fica amortecido e tendente a olhar as coisas só na horizontal mesmo. E são momentos ímpares em que eu sou reorientado para a verticalidade e a dependência de Deus. Isso não significa que você não vai estudar para crescer, que não vai fazer cursinhos para crescer, ou que não vai haver algum curso online para crescer. Ou então, nem mesmo que você não vai usar IA para crescer, inteligência artificial. Apenas significa que essas coisas, fazer essas coisas, querer crescer nessas coisas, sem o conhecimento de Jesus Cristo, é inútil. Quando eu vejo caras muito inteligentes, porque você viu o QI lá, você viu o tamanho do QI lá do Elon Musk? Cara, dizem que é 160. Aí você fala, que porcaria é essa? O que vai adiantar tudo isso? Elon Musk não paga meus boletos. Mas será que é alguma coisa que a gente almeja? E olha, gente, tira o cavalinho da chuva. QI já vem no DNA. Você não treina para ter QI alto. Ou Deus te fez muito inteligente, ou Deus não te fez muito inteligente. É a graça dele. Os menos inteligentes e os mais inteligentes devem servir a Deus. É igual o pobre e rico. Deus fez o pobre, eu fico chateado de dizer isso, porque a Bíblia diz. Mas eu não gosto de falar, porque eu sei que eu não sou rico. Então eu fico pensando, Deus, você não me fez rico, né? É por isso que é tão assim, quando eu leio nos evangelhos, que Jesus falando assim, aqui se cumpre a escritura, porque o evangelho é pregado aos pobres. Eu falei assim, então e agora? Não é fica rico. Eu fiquei frustrado de ler aquilo, ver Jesus falando aquelas coisas. Eu falei assim, deles é o reino dos céus. Eu falei, Deus, eu sei, mas eu queria um troco aqui no banco, entendeu? Eu queria muito que essa coisa tivesse essa relação, porque o paralítico anda pobre Eu estava esperando uma contrapartida, mas Deus cria o rico e Deus cria o pobre. Deus faz umas pessoas com 10 talentos, outros com 2 talentos. E você não é menos porque tem 2 talentos. Use o seu talento para Deus, só isso. E é só isso que significa. Além disso, como já foi dito, louco, essa noite pedirão a sua alma. Pode ser que a sua vida seja elevada, o que você tem? Conhecimento de IA? Você chega lá diante dos anjos e os anjos te deixando na fila, né? Você morreu. E aí você lá no celular consultando a IA. O que eu faço quando eu for conversar com um anjo? O que ele vai me perguntar? Possíveis respostas que eu posso dar para o anjo. Eu espero que você não faça isso. Se você fizer isso, já está mostrando que você vai para a esquerda. Eu nem te conto agora o que é, mas seus pastores vão te dizer. Você precisa ter Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e a alegria serena de, em toda e qualquer situação, você sabe que você se dedicou a crescer no conhecimento de Cristo. Então você está tranquilo. E é por isso então que eu não tenho só o contato, eu não tenho só o confronto e a condição. Eu vejo aqui Pedro fazendo o convite, nosso quarto ponto, quando ele chama a renovação da nova vida, com crescimento em comunidade. Pedro conclui com um convite: crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um chamado para quem foi conquistado para uma nova vida, marcada por um arrependimento contínuo, fé e crescimento em Cristo, uma nova vida vivida na comunidade do corpo de Cristo. É preciso Deus ter colocado um novo coração na pessoa. Depende de ter acontecido um novo nascimento. Existe uma nova criação que começou a germinar. Há uma nova vida acontecendo. Por isso, há crescimento. Eu acho isso assustador.
especialmente quando eu penso no meu crescimento no correr dos anos. Eu não gosto nem de pensar, de vez em quando eu começo a pensar em taxa de crescimento, eu falo assim, Deus, acho que eu não vou pensar em taxa de crescimento não. O pastor Jaime falou aqui lutando contra as tentações, pecado, que a gente luta a vida inteira. Algumas coisas a gente cresce, mas noutras parece que a gente fica patinando. Algumas são mais difíceis, que eu nem gosto de pensar muito em crescimento, mas o fato é que Deus diz na sua palavra que nós crescemos na graça, e que isso é perceptível, que as pessoas veem. Como é que tem sido isso para você? Você tem crescido na graça e no conhecimento de Jesus? Ou os anos simplesmente passam e você ainda está com esse nanismo espiritual? Você tem crescido na graça e no conhecimento de Jesus? As pessoas podem olhar para você e falar assim, rapaz, estou gostando de ver, você está 2 milímetros mais perto de Jesus, mas cresceu. Está uma curva meio, ruinzinha, mas está indo, o importante está indo. Pode dar uma melhorada nisso aí, mas está indo. Você já percebeu uma coisa? Durante o primeiro ano de vida de qualquer bebê, do seu você certamente não vai se lembrar, mas você vê que existem bebês que acontecem em volta de vocês, e eles são pesados e medem o seu comprimento, eles são tabelados em cada consulta médica, para garantir que o crescimento esteja acontecendo numa taxa constante. E com esses 2 indicativos apenas, você pode ter certeza de que outras partes estão indo bem. É preciso crescer. E quando não há crescimento, uma providência tem que ser tomada, ou seja, pode ser necessário o uso de hormônio de crescimento, ou a investigação de algum distúrbio alimentar, ou de uma doença crônica, mas o fato é, também, o não crescimento na graça merece investigação e ação. Desde os tempos apostólicos, os não seguidores de Jesus consideraram os crentes atrasados, como falam até hoje. A igreja sempre foi acusada de cercear o conhecimento e a liberdade. E o lema da maioria das pessoas sem Cristo é conhecer, 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 sempre novos conhecimentos. Pedro, entretanto, diz que você deve começar sim com conhecimento, mas na graça, e em seguida com crescimento no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Não é exatamente um crescimento para cima, mas é o crescimento em algo profundo. Crescer e entender como Deus Santo chamou um pecador como você para ter comunhão com Ele. Eu creio que essa é a primeira grande reflexão que você precisa fazer muitas vezes. Como é que um Deus Santo me chama para ter comunhão com Ele? Que quando você fizer essa reflexão, você vai ser mais tolerante com seu irmão de sangue, com seu pai, com sua mãe, com as relações. Quando você parar e falar assim, como é que um Deus Santo me chama para ter comunhão com Ele? Porque o crescimento autêntico envolve diminuição, tornar-se menor aos próprios olhos, que Cristo cresça e você diminua. Na verdade, crescer na graça é saber-se cada vez mais necessitado dela. Aí você está crescendo na graça, quando você entende que eu preciso muito dela. Então essa percepção de crescimento, ela se dá mesmo quando Deus mostra a real dimensão de quem nós somos. Esse é o autêntico crescimento para o qual nós somos convidados. Somente a partir desse ponto é que acontecerá o verdadeiro conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que o crescimento que precisamos não se resume a acolher novidades interessantes e excitantes. Pelo contrário, é a antiga verdade que experimentamos e compreendemos já na hora do arrependimento e do renascimento, que abre espaço para a profundidade do amor de Deus. A antiga palavra da cruz
mostra glórias das quais a gente nada sabia lá no começo, mas que vai aprendendo. Esse crescimento é gradual, como o desenvolvimento de uma criança. É nessa hora que até na sua comunidade local, os sacramentos, o batismo e a ceia, eles são aqueles sinais visíveis de compromisso, o batismo, e de esperança de retorno de Cristo. Na vida em comunidade, você vai sempre se deparar com esses sacramentos. E também eles não serão, eu já vi isso, já vi gente ser batizada, ceia de novo. Não! Na vida em comunidade, você vai se deparar com esses sacramentos e eles ancoram essa nova vida na graça de Deus e na comunhão da igreja. É uma coisa que acende você. São elementos dos quais você não vê a hora de participar. Por quê? Porque você sabe que Jesus os instituiu para o seu crescimento. É assim que Deus trabalha com você e na sua comunidade. Vamos pedir ajuda a Ele para poder perceber essas coisas? Vamos falar com Ele? Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Nós bendizemos a Ti e reconhecemos que é o Senhor quem nos trouxe a vida e é o Senhor quem tem nos feito crescer. Ajuda-nos a conhecer cada vez mais a Jesus Cristo, Teu Filho, na Tua palavra. Ajuda-nos a apreciar cada vez mais a graça Tua sobre nós, sobre o Teu corpo, a fim de que cada vez mais a gente deseje conhecer mais o Senhor e ser conhecido pelo Senhor. Bendizemos o Teu nome no nome de Jesus. Amém.